Valeu! E estamos aí, estamos com novidades para daqui a um mês, da nossa Conexão Rústica, depois vamos falar, não vamos falar agora. E é esses recados. Vamos junto. Maravilha, então bora começar? Vamos lá. Então vou falar da minha querida irmã, né, Fá Cabelo Duro. Hoje temos a honra de receber uma mulher cuja trajetória é construída com coragem, consciência e compromisso com a transformação social. Uma artista que nunca separou o microfone da militância, a cultura da educação e nem a ancestralidade da luta cotidiana. Rapper desde 1997, integrante da Universal Zulu Nation e atualmente em carreira solo, Fá Cabelo Duro representa a essência do hip hop. Usar a arte para informar, fortalecer e despertar consciência. Sua caminhada ultrapassa os palcos. Como idealizadora do Kiveg Aboiabá, cozinha saudável vegana e Afroveg, ela promove a alimentação afrocentrada com o cuidado coletivo e a valorização dos saberes ancestrais. Também atua em projetos ligados à educação e ao meio ambiente e mantém uma presença firme na luta antirracista e no enfrentamento à violência contra a mulher. A Fá Cabelo Duro é uma daquelas pessoas que fazem da própria vida um instrumento de transformação. Sua voz ecoa nas rimas, nas ações e no compromisso diário com a construção de um mundo mais justo, mais consciente e mais humano. E hoje recebê-la é celebrar uma trajetória de quase 3 décadas dedicadas ao hip hop, à cultura negra, à periferia, à coletividade e à resistência. Fá, receba nosso carinho, nossa admiração, sua linda. Muito obrigada. Eu, assim, menina, mulher, como você escreve? Como você escreve? Eu vou dormir metida hoje, gente. Ah, maravilhosa. Se alguém me perguntar depois desse texto, oi, Fá, como é que você tá? Eu vou falar, eu tô um nojo. Linda. Fá, o hip hop e a trajetória se iniciou na sua vida em 97, em uma época que ainda havia menos espaço ainda, né, para as mulheres na cena, né? Sim. Antes de você se apresentar, fala para mim, vamos começar já no estouro, né? Qual foi o seu maior desafio? Olha, eu acho que como todas nós, foi e é ser mulher. Ser mulher de periferia. Ser mulher negra de periferia. Você só vai agregando ali, né? Ser mulher negra gorda de periferia. Então, muitas vezes, muitas e quase, infelizmente, até hoje, quase que cotidianamente, nós fomos muito invalidadas, diminuídas, né? Nossas capacidades sempre são colocadas em xeque. Muitas vezes, o que um homem branco possa fazer, a gente tem que fazer, aquela velha, o velho dito, né? A gente tem que fazer 10 vezes mais para falar assim, ah, legal, você fez. Então, assim, a gente, né? Eu falo a gente, Cris, porque eu sei que você está incluída nisso também. Então, a gente, enquanto mulher, primeiro que a gente está vivendo agora num país, neste momento, que estamos tendo recorde de feminicídios, né? Antes de chegar nesse ponto, a gente tem toda essa história do preconceito e do diminuir. E lá em 1997, quando eu comecei, não era diferente. Dentro do hip hop era pior. Era pior. Mas a luta que a gente tem contra a violência à mulher, ela é até hoje e infelizmente ainda não mudou. Eu quero muito mudar meu discurso. Eu quero muito que essa fala que eu tenho hoje de luta, de conselho, de auxílio,
de ir até a delegacia da mulher, acompanhando essas mulheres. Eu quero muito que esse discurso se torne obsoleto, porque a partir do momento que ele se tornar obsoleto é porque isso não está acontecendo mais, né? E me perdi na pergunta que você fez. Eu estava falando, eu perguntei como é que foi o seu início dentro do cenário hip hop. Ah, sim. Então, em 1997, eu me mudei para Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu tinha 22 anos, hoje eu tenho 50. E aí, foi uma época que eu encanei que eu queria ser baterista. Eu quero tocar bateria, eu quero tocar. Aí comprei uma bateria. Tinha aula? Não, autodidata. E aí, só que eu vinha sempre. Moro em Campinas, né? E aí, então, como eu fui criada aqui, mesmo morando em Minas Gerais, no sul de Minas, em Poços de Caldas, eu sempre vinha para cá encontrar os amigos e tudo mais. E aí, um amigo meu da época falou assim: Fá, a gente está fazendo uma banda de rap. Você quer ser a baterista? Aí eu falei: nossa, que legal, porque eu já venho da caminhada, eu vinha da caminhada do punk, né? Eu acho que é por isso que o grito tá no meu rap até hoje, sabe? Essa coisa nada delicada, né? E aí eu falei: poxa, que legal, né? Topei. Falei: vambora. E aí a gente começou a ensaiar e tal. E aí um dia a gente foi na casa de a gente chamava Zona Morta. Era o nome da banda. Então tinha bateria, baixo, guitarra, DJ e vocal. Sem perder a essência do hip hop, entende? Acho que Cypress Hill fez muito com banda também. E aí, um dia, né, tirando esses ensaios, a gente foi conhecer um baterista aqui em Campinas, no Parque Brasília. E aí, meu, a gente chegou lá, o cara tinha uma bateria importada. O cara tocava bem pra caramba. E aí eu olhei assim, a primeira coisa que eu pensei: putz, dancei. Já era. E aí, os meninos, o DJ e o vocal, que eram os fundadores, depois que eu fui saber disso, tá? Eu fui saber disso acho que mais de um ano depois. Eles conversaram entre eles, falou: pô, esse baterista é bom pra caramba, vamos chamar ele? Ah, mas e a Fá? Ah, então, mas aí não vai dar pra ficar com a Fá. E aí um foi jogando pro outro: não, você vai falar com ela. Ah, eu não vou falar com a Fá isso não, eu não vou falar isso pra ela sair do grupo. Ah, eu também não. Aí um deles teve a brilhante ideia de falar assim: vamos fazer o seguinte, a gente vai falar pra ela ir pro vocal. Aí ela não vai conseguir e ela vai sair sozinha. Aí a gente não vai ficar queimado de ter tirado ela do grupo. E eu sem saber de nada. Aí eles chegaram pra mim, no mesmo dia, na casa do baterista: Fá, você vai fazer vocal agora e você vai ter que ajudar a compor. Tá? É isso. E eu já entendi ali, né? Tipo, é isso ou tchau. E aí, essa semana, no decorrer dessa semana até o próximo ensaio, eu me matei de que eu falei: meu Deus, eu não sei cantar. Eu não sei cantar, o que eu vou fazer? Chegou no outro fim de semana, cantei, escrevi algumas estrofes de algumas coisas. Aí eles olharam e falaram: pô, você vai ficar. Ai, que legal. E foi assim que eu comecei a fazer voz no rap. Que maravilha, maravilha. E pra gente, né, super satisfatório. Antes de eu passar a palavra pro JP, eu queria que você falasse quem é a Fá Cabelo Duro. Ah, eu acho meio complicado a gente falar de si mesmo, né? Sim. Eu acho meio complicado, assim. Sou uma pessoa simples, Gol! comum, gol! Desculpa aí, galera. Minha mulher tá torcendo pro Cabo Verde. Ela deu um grito aqui. Eu também tô. Do Cabral. Então, Boa. eu sou uma mulher simples, sem frescura, sem
uma coisa que eu sempre peço, né, assim, para minha espiritualidade todo dia, porque a gente está nesse mundo para aprender. A gente não está aqui a passeio nem nada, né? Então eu trabalho muito essa questão da gratidão, do ser grato, né? Isso eu gosto de trabalhar muito. Eu gosto muito de dar e receber, não coisas materiais, mas está sempre no entorno bom. A partir do momento que eu aprendi a falar não, o não é libertador. O não te afasta de pessoas tóxicas. E quando a gente semeia o bem, o amor, é como um perfume que você espirra no ar e essas partículas elas vão se multiplicando. Então eu gosto de ser perfume e gosto de pessoas perfumadas ao meu redor, com simplicidade. Maravilhosa. JP, Bom, vamos lá, depois dos gritos de gol, das comemorações, é o seguinte, você falou aí, né, sobre a questão de relações tóxicas, né, e tem em qualquer ambiente, não só no rap, na vida, a gente se esbarra sempre com esse tipo de relação. Muitas vezes também nós somos tóxicos e não percebemos, né? Sim. A gente fala muito da toxicidade dos outros e nos isentamos das nossas, né? E isso aí nos remete à palavra do momento, que é a desconstrução diária. O rap, os homens do rap, principalmente, eles praticam a desconstrução diária? Só um minuto. Soltaram uma pleura de uma bomba aqui e aí o Dudu resolveu ficar com raiva. Gente, como eu odeio o Rogério. Só uma parte aqui. Quem estiver ouvindo aí, gente, quem estiver aqui compartilhando nossa live, por favor, não solte rojões. Não é uma questão de frescura. Os animais sofrem, os idosos sofrem, os autistas sofrem, os pássaros. São vários animais, pessoas que infartam, que têm convulsão e que falecem. Então, assim, você coloca a sua diversão de uma bomba em detrimento do sofrimento e morte de pessoas e animais, meu, reveja. Isso é tóxico, JP. Muito, super. muito. E é um comportamento que até hoje persiste, né? Porque não há uma reflexão, não há uma desconstrução dessas atitudes. Aí eu volto a perguntar, o rap, o rapper, os homens, eles têm praticado a desconstrução? Você tem percebido isso? Ou ainda há aquele machismo, aquela forma arcaica de pensar? Tem muito, tem muito. Antigamente, esses seres, eles eram mais escancarados, tiravam sarro da cara da mulher que fazia rap. Os primeiros shows, porque era um ambiente, década de 90, era um ambiente totalmente hostil para a mulher dentro do rap. Tanto é que as roupas das mulheres dentro do rap eram masculinizadas, para não serem já tratadas como um pedaço de carne, para ser olhada a sua arte. Então, assim, lá no começo, quantas vezes tinha fila em público, na primeira fila, pronto para rir, para debochar da minha cara cantando. Aí eles engoliam um deboche quando eu começava a fazer a rima. E isso eu percebia, isso era nítido. Mas tem até hoje. Qual é? Acho que a única diferença que está tendo da década de 90 para agora, é que esses mesmos homens tóxicos tiveram acesso à informação, discernir, e então, aí acho que até piora, porque a ignorância te livra de muitas coisas. Saber e continuar fazendo, aí já é muito baixo. Então, tem muitos homens que, unidos dessas informações que nós temos hoje em dia, usam nas suas letras, na internet, nas redes sociais, né? O famoso pagando de revolucionário, pagando de mudança. Só que nós temos casos do pedófilo que fala que o cara que dá mancada merece morrer a tiro. Você vai ver, é pedófilo. Você tem o cara que prega revolução, mudança. Desculpe o termo, gente, é que eu sou meio desbocada mesmo, que eu fico nervosa, a minha boca fica santa. Olha, pode falar palavrão nessa porra. Tá ótimo. Obrigada, porra, obrigada.
Estou aqui, ó, comemorando nossa conversa com um belo vinho seco. E aí tem o cara que vai para as redes, que se mascara. Esse é o famoso mascarado, né? Tem Prega a muito. revolução, prega respeito às mulheres, né? E espanca a companheira, meus queridos. E eu, enquanto mulher, posso dar exemplos e não posso citar nomes dentro do hip hop, porque aí vira para mim e eu que morro. Sim, são É nesse muitos. nível. São muitos. Teve vou citar aqui um exemplo aqui, que esse acho que não dá tanto BO, que ele é, enfim, acho que dá menos trabalho, né? Mas teve que até um post da Cris Woods, né, e colocou lá esses Red Pills, porque eu acompanho muitas redes da Cris, e ela coloca muitas reflexões ali muito importantes. E aí vem um bonito concordando, né? E eu respondi, nossa, realmente, tal. E aí essa mesma pessoa vem e escreve, esses Red Pills, tal. Ai, meu Deus, como é que a pessoa escreveu? Foi alguma coisa assim, pô, isso é muito foda. E aí eu escrevi, a pessoa entendeu o recado, eu falei, foda. Então, eu acho. Também é foda manter a mulher em cárcere privado. Você não acha foda também? Tá lá sem resposta até agora. Então, assim, eu cheguei num nível que eu não tenho mais paciência, não. Muitas vezes eu tenho que escolher algumas palavras para me manter viva. Mas é basicamente isso, gente. É o cara que prega a revolução, chega em casa e espanca a mulher. É o cara que fica aí pagando de malandrão no rap, pagando de revolucionário, e é pedófilo, e não é um caso e não é dois, não, tá, gente? Não é, são muitos. Muitos. Isso acabou até me desanimando um pouco, né? Tava até falando pra Cris, isso até me desanimou um pouco dentro do hip hop, porque parece que é uma luta perdida. Gente, desde 1997. Então, 29 anos, eu vou fazer 30 agora. É a mesma coisa. Esses caras não mudam, agora eles estão piores. Porque eles conseguiram ler a cartilha do que não se fazer, do que, como o JP falou. O que é a desconstrução? Não, eles não usam para desconstruir, eles usam para forjar o discurso. Sim. E isso é muito cansativo. Só que aí também, ao mesmo tempo, eu penso assim, peraí, quem está do lado certo da história somos nós. E aí a gente vai ficar. Aí a gente que está certa sai, e essas pessoas podres, cebosas, nojentas, continuam. Então, assim, é uma luta muito grande, ela é diária. Ela E é o cuidado, a diária. gente não pode baixar a cabeça, sair da cena, né? Tudo nos força a sair, né? Se ausentar, mas a gente tem que fazer o contrário, né? Encarar e soltar nossa voz mesmo. A mulher no Brasil vive de teimosia. Ela não vive porque a sociedade permite. Ela não vive porque a lei protege. Ela não vive porque tem homens de verdade. As mulheres no Brasil, a gente vive porque a gente é teimosa. Teimosa. Você acompanha a minha rede e você vê as situações que ocorrem comigo, né? Dentro das minhas publicações, né? São inúmeros comentários, né? Me xingando, né? Cara, é ataque. São ataques e mais ataques, né? De Red Pill, de bolsonarista, né? Chega a ser absurdo. Não, eu olho assim, eu falo, meu Deus, como a Cris tem estômago para isso, porque eu não tenho. Eu não tenho estômago para responder ainda para falar, olha, esse seu pensamento, explicar, sabe? A gente vive em um mundo hoje em dia em que a tecnologia traz os idiotas, traz, mas ela traz muita informação. Sim, Né? sim. Por um exemplo, quando eu vou falar de racismo, você combate o racismo e tal. Hoje em dia, para mim, racista é no rolete, é forrado de gasolina e com fósforo. Não tem mais jeito.
Sabe por quê? Não fomos nós que criamos o racismo, foram eles. E aí a parte que sofre, a parte que morre, a parte que é oprimida, tem que botar esse povo no colo e falar, olha, deixa eu te explicar. Não, meu querido, você criou, você resolva. A gente aprendeu a reagir. E é isso que a gente vai reagir. Agora, ficar ensinando no século XXI, não. É isso mesmo. Não. É como uma mulher que é espancada pelo marido, aí ela vai pegar ele num dia um pouco mais calminho, tadinho dele. Tô sendo irônica, né? Tadinho. Eu vou conversar com ele, vou falar, olha, o que você faz não é legal, e me espancar. Não, ele criou a situação. Se resolva, meu querido. Saia de perto. Sim. JP, dá uma olhadinha nos recados. Pô, está você me dando trabalho, meu Deus. Muitos recados aí para a nossa convidada, que aliás ela trouxe bastante gente para a live hoje. Vamos lá. Deixa eu tirar o óculos, se eu consigo ver sem óculos. Marta Aparecida está aqui. Prazer te conhecer, Cris. Salve, Marta. Verdade, sabe das palavras. Estou curtindo muito esse bate-papo. Fabi, você é linda. Estou amando essa live. Essa que só a Marta, né? Aí vem a Cristina dos Santos. Beijo. Adoro você, professora. Você é uma mulher verdadeira, corajosa. Isso aí brilha muito. A Marta falou aqui. Para essa mulher eu tiro o chapéu. Fabi é uma pessoa maravilhosa, amiga, está sempre disposta a ajudar quem precisa. Aí eu estou aqui, a Gi Morena, maravilhosa, mulher guerreira. Alex 12, opa, salve aí, irmão. Salve 12. Definindo, a Bia é um ser incrível de luz, gente humilde. Ele falou a Bia, mas esse é a Fabi, né? Deve ter sido erro de digitação. A Marta também tô. A Luciana mandou aqui, Fabi maravilhosa. Cristina Santos, boa noite, professora, sua linda. E é isso, por enquanto é só isso aqui. Muitos recados. Gente, ó, eu amo vocês, viu? Martinha, amo vocês, Gi, amo vocês do fundo do meu coração. W12 agora, nossa, a gente tá numa novela para gravar, meu Deus. Mas agora eu acho que eu consigo sair de Campinas e ir para Mogi. E a Marta e a Cris são minhas alunas das oficinas de culinária que eu ministro na Casa Maria de Nazaré, que foi ontem e hoje as oficinas. Ai, gente, amo vocês. Delícia. Ô, Fá, você é uma voz ativa no enfrentamento à violência contra a mulher, né? Na sua opinião, por que é tão difícil romper esse ciclo? Porque a gente tem diversos perfis psicológicos, né? Então, nós vamos ter a síndrome de Estocolmo, que para quem não conhece esse termo, ele é um vínculo afetivo que se cria com o agressor. Ele foi criado realmente em Estocolmo por conta de, eu não me lembro o tipo de crime praticado, mas esses caras fizeram reféns. E aí chegou um nível ali de diálogo entre eles que os reféns começaram a ajudar esses sequestradores, porque eles viam pessoas legais ali. É um mecanismo de sobrevivência também. Mas não é, digamos, não é uma coisa de caso pensado. Eu vou fazer o que ele quer para eu conseguir fugir. Não, é intrínseco da sobrevivência humana. Realmente cria-se uma empatia lá dentro mesmo, por um mecanismo de sobrevivência. E dentro de relacionamentos de violência doméstica, ocorre muito a síndrome de Estocolmo, ocorre muito a dependência emocional, ocorre muito a dependência financeira, né? Por quê? Como começa um ciclo de violência doméstica? Ele não vai começar com facada e soco, ele não começa assim. Ele começa basicamente, de mecanismos, entre muitas aspas, mais leve, e aí vai para uma crescente. Então, esse cara, ele vai primeiro minar
a autoestima dessa mulher. Que você não é nada. Dê graças a Deus que você me tem na sua vida, porque sem mim você não vai conseguir mais ninguém. Eu sou o único que te aceita. Olha como você é. Acaba com a autoestima. Depois vem o afastar essa mulher do círculo familiar dela e do círculo de amigos, né? Colocando o defeito, o problema não é o agressor, o problema é o resto do planeta. Então, a sua mãe fica enfiando coisa na sua cabeça, sua mãe não fica falando mal de mim, eu não quero ver você com a sua mãe. Porque a sua mãe está destruindo o nosso relacionamento. Ou qualquer pessoa, né? Vai sair com suas amigas, agora você é uma mulher casada, vai sair com as suas amigas para quê? Não, você vai ficar em casa. E não quero saber de amiguinha aqui também não, né? Então começa a isolar essa vítima. Quando ele consegue esse isolamento, aí ele consegue fazer o que ele quer. Porque ela já não consegue mais pedir socorro, ela não consegue pedir ajuda. Começa o ciclo de violência. Então, se a mulher ela não consegue perceber esses primeiros comportamentos, gente, infelizmente é onde vai culminar no feminicídio. Sim. E como que a cultura do hip hop ela pode contribuir para desconstruir o machismo e fortalecer o protagonismo feminino? Eu acredito muito nos trabalhos que a gente realiza, não só dentro de letras, né, mas criando eventos, né. Eu fiz há algum tempo atrás, agora eu estou buscando recurso para fazer de novo, mas eu idealizei há um tempo atrás o Sarau Grito da Mulher contra a Violência, onde eu convidei somente artistas mulheres, onde as empreendedoras eram apenas mulheres, onde a roda de conversa era feita apenas por mulheres, dando ênfase em todos esses aspectos para as mulheres negras, com rodas de conversas na saúde mental com 2 psicanalistas, uma delas especializada em narcisismo, para conversar profissionalmente com essas mulheres que estavam ali, convidadas ou não, para identificar os primeiros sinais. Então a gente junta a arte com a informação, com o empreendedorismo, né? Isso é o que eu gosto muito de realizar dentro do hip hop, porque é um grito de resistência. Você, dentro desse aspecto de luta da mulher contra a violência, chamar artistas mulheres. Porque muitas vezes essas pessoas que vão como público, essas mulheres que vão como público, elas começam a entender que elas não estão malucas. Elas começam a entender o potencial das mulheres, porque muitas vezes vive isolada, consegue dar aquela escapadinha aí naquele evento, e ela começa a olhar ao redor dela, só tem mulher, mulher empreendendo, mulher cantando, mulher da saúde mental aconselhando ela. Então isso dá um despertar, isso ajuda a dar um despertar. E é muito importante. E eu acho que não é só dentro do hip hop, é dentro de qualquer arte. Sim, A gente ter sempre essa visão sensível para abordar e falar, acolher e fazer com que a mulher que vá até aquele local, realmente ela olhe e se admire e fala, peraí, elas fizeram, então eu também posso. Olha, sabe aquele acordar? Isso é muito importante. E o hip hop faz isso. É Também. essencial, né? É muito necessário isso, que as mulheres tenham sua visão, né, alterada e que há outros caminhos, né? Sim, o caminho da liberdade, o caminho da independência, né? Não só nas oficinas, mas eu sempre procuro abordar o empreendedorismo por conta da independência financeira. Muitas Sim, mulheres sim. já entenderam, tem muitas mulheres que já entenderam que elas estão no ciclo de violência, mas elas não conseguem sair. Por quê? Porque elas são presas ao financeiro do seu companheiro, Sim, que sempre foi proibida de trabalhar a vida toda e não se profissionalizou em nada para conseguir ter o seu.
Então é muito importante. E não é uma coisa mirabolante, sabe? O que que você faz bem feito? Eu faço bolo, faço esses bolos e vendo. Vou te ensinar aqui como calcular, como guardar, o que fazer. Nossa, o que você gosta de fazer? Eu pinto unha muito bem. Vá pintar. E ter o caminho Maravilha. da independência para poder sair daquilo ali. Porque é um meio de prender também, é o dinheiro, né? Sim, é extremamente a necessidade, né? O dinheiro fala mais alto, né? Muitas mulheres estão ali, ó, dentro de uma prisão porque não tem refúgio, tem filhos, né? E vai fazer o quê, E né? outra coisa, muitas vezes não tem apoio da família. Não tem. Porque o narcisista, o abusador, ele tem não só a vítima isolada, e quando ele isola, ela não consegue pedir ajuda. Caso ela consiga, como ela não circula e ele circula, ele entra num processo de descredibilização dessa mulher no entorno. Família, amigo, todo mundo. Quando ela fala, ela é descredibilizada. Então, muitas vezes, para tentar sair dali, ela não tem nem mesmo uma família que a acolha. Porque é um marido, o alecrim dourado faz tudo por ela e ela é uma ingrata. Sim, Então, por que você está dentro dele? Por que você está fazendo isso? Olha o que você está fazendo com o seu marido. Entende? Então, é muito importante essa independência financeira. Para que ela quebre todas as correntes mesmo. sim. JP? Bom, já que a gente está falando sobre isso, eu vou entrar um pouco no campo da política, que é um assunto que, infelizmente, ele permeia todos os campos, e principalmente do hip hop. Não tem nada assim que represente tanto tudo isso que você está falando aí, atualmente, do que o bolsonarismo. E a gente tem o GOG, que ele fala o seguinte: o GOG ele é bem categórico em afirmar que o rap ele é de esquerda. Tá? E eu concordo com ele, compactuo com ele nessa ideia, é uma opinião pessoal minha. Mas do outro lado você vê pessoas que não. Né? Há os discursos que eu até tenho medo desse tipo de fala, de que esquerda e direita é a mesma coisa, ou que o rap não é de esquerda nem de direita. Aí, dentro disso, você tem as mulheres do rap, que também são bolsonaristas. Como é que você avalia tudo isso, essa situação? Qual a sua opinião dentro de todo esse contexto? A pessoa, eu acho que muitas vezes a pessoa ela tem que decidir o que ela quer da vida, meu. Ou ela é do hip hop ou ela é de direita. Sim, Algo errado não está certo. É algum problema de cognição, algum problema de interpretação e algum problema muito sério. Porque se eu vou falar de hip hop, se eu vou falar de um movimento que surgiu de guetos e periferias, que se eu vou falar de um movimento cuja base é preta, dentro desse contexto todo que é o hip hop, no mínimo, assim, para ser bem educada, mas muito educada, é incoerente falar de meritocracia. É incoerente falar não existe racismo, somos todos iguais. Existem mulheres que são antifeministas. Eu tenho minhas questões com o feminismo. Sim, porque quando mulheres brancas estavam lutando para trabalhar fora e votar, as mulheres pretas já eram escravizadas e trabalhando horrores, sem receber nada por isso, escravizadas. Então a luta da mulher preta era parar de trabalhar e ter dignidade, entende? Então, assim, tenho minhas ressalvas? Tenho, mas é uma luta que ela vale? Ela vale. Ela vale. E aí, então, às vezes a gente pega aí essas pessoas, né, inomináveis, né, dementadores, a gangue de Voldemort, eu não sei nem como denominar essa galera. E aí tem essa, até como você falou, né, JP, essa galera aí de mulheres que são, normalmente as de direita são antifeministas, né? E aí elas têm voz na internet.
elas têm voz em vários meios e canais, porque lá atrás mulheres lutaram para ela hoje poder falar. Então, assim, não há coerência, não há sentido. É como se fosse um monte de gente com problemas sérios, mentais, falando, sabe? Tipo, não. E aí são termos até idiotas. Feministas são todas feias, parece que saiu tudo da terceira série. Meu Deus. Você já viu uma feminista bonita? Ô, gente. Difícil, difícil. Não, você não conseguiu, mas você. Imagina, pegar um rapper de direita. Provavelmente é um cara que acredita em meritocracia. Então ele acredita que o cara que hoje em dia é CEO de alguma empresa gigantesca, porque o pai é dono, ele tem o mesmo valor do cara que nasceu na periferia, que acorda 3h30, 4 horas da manhã, que suporta o transporte público, que vai trabalhar num CLT escravizador, que volta arrebentado, não tem contato, não consegue ter diálogo com a família, com filhos, com nada, ele ou ela, para dormir e repetir o ciclo. E se ele não conseguiu, então, fazer uma faculdade também não é sinônimo de sucesso. Vou fazer faculdade, vou trabalhar e vou ganhar rios de dinheiro. Não, não é. Mas, assim, essa pessoa que tem essa vida, se ela não conseguiu conquistar alguma coisa, fazer uma faculdade, se ela não conseguiu fazer o negócio dela, ela não fez por merecer. Então eu tenho vontade de pegar esse povo, mas dar com a cabeça na quina da sarjeta. Vai estragar a sarjeta. Porque é poucas ideias, gente, com esse tipo de... Com racista não se discute. Com gente que acredita em meritocracia, pelo amor de Deus, não se discute. Eu ando tolerância zero, sabe? Eu ando muito assim, olhando para dentro e olhando para os meus, olhando para dentro e olhando para os meus. Sim. Porque esse tipo de gente eu já abri mão. Não melhora, eles não são melhores porque não querem, é opção isso, muitas vezes. Às vezes a gente faz piada, cognição, não sei o quê. Não, muitas vezes a pessoa é podre porque ela quer ser. É mau caratismo mesmo. É mau caratismo. Ela quer ser isso. Sim. Ô, Fabi, como que o hip hop ele pode fortalecer a consciência racial e a autoestima da juventude negra? Olha, um grande exemplo disso é a Zulu Nation, né? A Zulu Nation. Sim. Por quê? Ela foi criada com esse princípio, né? Não dividir, não separar, não gangues, não mortes, mas unir. Unir através da arte, unir através do conhecimento de cada um para dividir e todo mundo ter mais conhecimento, unir pelo crescimento, unir pelo ser melhor a cada dia, no seu eu ser melhor a cada dia, e esse melhor você dividir com o seu próximo, né? A Zulu Nation não é só sobre somente hip hop. Se você é médico e você tem esse conceito no seu coração, você pode ser um Zulu, né? Se você é um nutricionista e tem isso no seu coração de mudar o seu entorno através do seu conhecimento e fazer essa troca com que essas pessoas também te ensinem, porque a gente não está no mundo só para ensinar. E a gente não está no mundo só para aprender, a gente está no mundo para trocar. Que eu falo muito para as meninas, né, para os meninos, para as meninas na oficina, assim, eu falo, gente, muitas vezes eu tô aqui na frente e tal, falando com vocês, mas eu aprendo muito mais do que eu tô aqui para ensinar alguma coisa. São mulheres mais velhas, né? Então, assim, eu tenho muito mais a aprender do que a ensinar. E a Zulu, ela é um grande exemplo disso, porque a base dela, obviamente, é o hip hop. Mas para você ser um Zulu, você tem que ter isso aí no seu coração. Você ter ciência de que você tá para aprender e ensinar, fazer o bem. E o que mudou na sua vida depois de você conhecer a filosofia da Zulu Nation? Eu acho que não mudou, agregou. É como se eu estivesse lendo e vendo e convivendo e olhando e falando assim, poxa, eu não sou maluca, tem mais gente assim. Sabe, nesse sentido? Não tô sozinha nessa loucura, não. Olha que legal isso, né? E, então eu acho que é muito nesse sentido, assim, eu me encontrei.
sabe? Eu me encontrei. Então, isso dá força pra gente, né? Isso dá Maravilha. força. JP, Como é que você trabalha, você né, especificamente, trabalha a mente dos preconceitos, principalmente assim, na luta contra a gordofobia? É uma realidade, né? Há mulheres que são acima do peso, muitas vezes por questão de saúde mesmo, e sofrem bullying e tudo mais. Como você trabalha isso? A gente trabalha, eu e muitas mulheres gordas assim, a gente trabalha com o nosso próprio corpo, mostrando, saindo, falando, se expressando, colocando a sua visão e falando, eu existo sim, e eu vou fazer o que eu quiser, sim. Porque muitas vezes, para entregar um currículo, se você é uma mulher gorda, você não é contratada. Para várias coisas. O corpo gordo, socialmente falando, não nasceu para ser amado. Nem direito a ser amado tem. Entende? Então, o nosso corpo é o nosso próprio manifesto, muitas vezes. Né? Quando a gente vai falar de obesidade e de corpos gordos, a gente temos que ter muito cuidado. Sobrepeso pode trazer problemas de saúde? Pode. Assim como pessoas que não têm sobrepeso podem ter os mesmos problemas de uma pessoa com sobrepeso. Ou uma pessoa com sobrepeso pode ser saudável, e uma pessoa sem sobrepeso pode ser saudável, ou não também, né? Então, não é sobre saúde, é sobre existir. Eu sou gorda? Ah, tá. Posso fazer uma dieta, posso fazer isso, posso fazer aquilo. É uma luta eterna. Porque é biotipo, gente. Porque é uma série de questões, né? Então, o nosso corpo já é um manifesto quando a gente resolve aparecer. Quando o corpo gordo resolve aparecer. Porque é como se a gente não tivesse o direito de existir e ficar escondida. Ou escondido. Escondida. Essa roupa não é para você. Se fosse para eu acreditar nos gordofóbicos, eu não teria subido nem no palco. Porque você colocar um corpo gordo para evidência em cima de um palco, ainda numa época terrível, que foi a década de 90 dentro do rap, é complicado. Então, se fosse para eu escutar essas pessoas, hoje em dia provavelmente eu estaria com uma depressão muito profunda ou não estaria viva, né, enfiada numa cama e falando, você não pode existir porque você é feia. Olha como as pessoas te olham, olha como as pessoas fazem piada. Elas que se resolvam. Vou subir no palco, sim. Vou colocar minha cara aqui na câmera, sim. Porque por essas pessoas a gente nem estaria viva. Então, assim, o próprio corpo existir e se mostrar já é a maior resistência que a gente pode praticar. Bacana. Fala, Cris. eu quero saber como é que foi o seu encontro, né, com a Zulu Nation. Foi assim, ó. Alguns anos atrás, a gente foi no Gangsta Paradise. E aí tava eu, Nego China, Mr. Paul. Tava uma galera. E aí chegou, esse aqui é o Def Paul e pá e tal. Eu falei, prazer e tal, né? E aí dali a gente foi fazendo amizade. Eu nem sabia que ele era da Zulu, né? Não sabia. Aí passou acho que 1 ou 2 anos, não sei, ele falou, você quer participar? Tô te convidando, tal. Aí eu falei, eita, né? Até me assustei, assim. Aí analisei, vi tudo, que era uma coisa que eu não entendia profundamente. Até hoje eu não sei profundamente, mas era menos ainda, né? E aí eu topei. E entrei, né? Então sou certificada, tudo bonitinho. E aí entrei através do convite do Defpol e sob o capítulo Univos, que é o capítulo dele, né? E passaram-se os anos. Hoje em dia eu não estou mais no capítulo Univos,
Estou estudando bastante, que é essa luta da mulher no hip hop, né, Cris? Sim. Então, estou estudando bastante para que se possa fazer a construção. Tá tudo bem aí a internet de vocês? Tá sim. Para que se possa fazer uma construção de um capítulo de mulheres guerreiras, lutadoras, mulheres linhas de frente, e aí, poder construir esse capítulo dentro da Zulu Nation. Que eu acho, achar não é saber, mas eu acho que no Brasil não tem um capítulo exclusivo de mulheres ativas da Zulu Nation no Brasil. Sim. E como que você enxerga o papel da Zulu Nation na formação política e social da juventude? Eu acho muito importante, porque quando você estuda os princípios da Zulu, quando você tem esse conhecimento e consegue partilhar isso, é quando você consegue abrir esse diálogo até mesmo para mudanças de pensamentos. Eu acho que é uma semente que a gente pode ajudar a plantar. Mas também eu acho que não necessariamente você precisa ser um Zulu para fazer isso. Sim. É uma força que a gente tem mundial, mas cada um pode fazer também. Foi por isso que eu falei, quando eu comecei a estudar tudo e conhecer um pouco mais, que eu falei, gente, olha, aí você falou que mudou, tal. Eu falei, acho que agregou, me senti acolhida. Falei, olha, eu já praticava e não sabia assim que eram os conceitos, entende? Então, não necessariamente você precisa ser um Zulu para fazer isso. E o conselho que eu dou, pratique o bem. Faça o bem. Não minta. Não pratique violência, né? Procure semear altruísmo. Procure estar próximo de pessoas que também o fazem, para que juntas você consiga ali ir em algum determinado núcleo e resgatar pessoas. Isso é muito importante na nossa sociedade. E deveria ser algo tão simples, né? Você ser um ser humano melhor. Eu penso assim, acaba dando trabalho a pessoa ser ruim. Eu acho que o amor, ele é tão simples, ele é tão gostoso você ser doador do amor, ser um elo. E eu acho tanta dificuldade, né, em semear coisas ruins, fazer que a vida do outro seja ruim, mas as pessoas preferem, né, tá semeando coisas ruins, sendo erva daninhas na vida dos outros, e simplesmente por nada. E então, eu concordo com você. Porque é tão mais complicado você ser ruim e já começa pela mentira. Sim, Imagina você ter que ficar lembrando a todo momento exatamente a primeira versão que você contou. Você tem que ficar sim, forçando o seu cérebro, porque não é verdade. A verdade, ela vem naturalmente. Se um fato aconteceu, ele aconteceu. Se alguém te perguntar 50 vezes, você vai responder as 50 vezes sem esforço nenhum. sim. Quando há mentira, é um esforço tremendo. E isso adoece a alma, isso adoece o corpo, isso adoece quem está em volta, né? Mas, ao mesmo tempo, também, cada um tem um grau de evolução, eu acredito muito nisso. Cada um tem um grau de evolução, cada um está aqui no mundo para alguma ou algumas lições. Ninguém está aqui de férias, e isso aqui não é o paraíso. A gente é tudo alma errante, é alma que deu mancada pra caramba já. Não sabemos, eu acredito. A gente ramelou pra caramba já. Muito. A gente só tá aqui porque a gente ramelou e ramelou feio. Falou, volta. Você fez Demais. merda, volta. E aí tem gente que ao invés de melhorar, vai arrumando mais dívida ainda. Que eu olho e falo, eita, ah lá voltando. Ah lá, né? Então, assim, gente, sejam melhores, mas é o que eu falei, é a individualidade de cada um e a gente tem que respeitar. Sim, O respeitar não é falar amém para maldade, não é. Mas se você vê que realmente não dá jeito, que conversou, que ajudou, que não tem jeito,
você só se afasta, porque é o ciclo da pessoa, a vivência dela, o aprendizado dela é esse, né? E é muito pessoal, é muito particular. E a gente Entendi. escolhe, né? JP? Dentro dessa sua vida de rap, de resistência, você tem alguma história assim de vitória, de alguma conquista, de alcançar alguém, de transformação de vida? Você tem histórias nesse sentido? Olha, é muito corrida a nossa vida, né? Então, às vezes, a gente planta sementes que, se elas brotaram, muitas vezes a gente não vê a árvore, né? Mas você falando assim, eu me lembrei de uma coisa lá no começo dos anos 2000, quando eu fazia parte do grupo Conceito Real. E a gente foi fazer aqui um show no Parque Osiel, que era uma ocupação, é uma ocupação, mas hoje em dia tá legalizado, enfim, tá bem mais organizado, tá lindo lá. E era uma época bem de madeirite, era uma ocupação recente, então o barato tava doido lá. Muita necessidade de muita coisa. E a gente foi fazer um show lá, numa carroceria de um caminhão de batata. E a gente cantou e tinha uma música que a gente falava sobre o racismo. E aí a gente desceu, tal, beleza. Aí veio o menininho, ele puxou a camisa do Fred assim, e aí eu tava do lado, e aí ele falou: Nossa, que legal a música que vocês falaram do racismo, né? Aí o Fred falou: Você gostou? Ele: eu gostei. Eu nunca mais vou deixar ninguém me diminuir, porque eu sou pretinho. Oh, mentira. Gente, eu tô com vontade de chorar agora de lembrar disso. Tudo. Ali, então tá, olha, mais de 20 anos, eu tô quase chorando, de mais de 20 anos atrás eu nunca me esqueci disso. Eu já ganhei minha vida ali. E ele falou que ele nunca mais ia aceitar, né? Então, e outra também, como eu falei pra Cris, eu tenho déficit, minha memória é uma beleza, ó, uma droga. Então, tem muita coisa que acontece, assim, vai. Depois que a gente terminar aqui, JP, eu estiver de madrugada lá deitada, eu vou lá, putz, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu vou lembrar de um monte. Agora me lembrei dele, assim, e, e da questão das mulheres também, assim, às vezes aqui em Campinas eu encontro algumas mulheres que já são dessa geração bem mais nova, né, e que vem e fala, agradece, né, que nas mais velhas que buscam forças e conseguem essa força. Então, isso aí, mano, não tem dinheiro que pague, não. Não tem. JP? Pode continuar, você. É, eu quero ir para a parte vegana, que é tudo de bom, né? Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta, porque você tem bastante conhecimento, né, para falar sobre. Muito se falam, né, o hip hop dos seus 4 elementos. E aquela discussão sempre, né? Mas o hip hop tem o quinto elemento, que é o conhecimento. Eu queria que você falasse para gente a importância do conhecimento, porque muita gente acha que é só escrever um turbilhão lá de rima e não ter conhecimento de nada. Eu queria que você falasse da importância do conhecimento dentro do hip hop. Conhecimento não no sentido aí tão humano que a sociedade usa hoje em dia. O conhecimento, ele é poder. Não esse poder que a gente vê tão multiplicado por aí. É o poder de escolha, é o poder do discernimento, é o poder da palavra, é o poder do argumento, que só o conhecimento te traz. Para você colocar uma letra de qualidade, de repente, para você escrever um bom projeto de hip hop e você levar muita coisa boa para sua comunidade. Conhecimento é você poder gerir a sua vida mesmo aos trancos e barrancos, mas sabendo que você tem direção na sua vida.
e passar isso para as outras pessoas, né? Eu acho que o conhecimento ele é muito nesse sentido. E outra coisa também, dentro do rap, o que é a nossa luta sempre, que a gente denuncia? E o que a gente quer, basicamente? Ter dignidade e nos mantermos vivos. O rap, ele é isso, ele é a luta por dignidade e estar vivo. E aí vem todos os outros entremeios, que são os temas. A gente pode abordar milhões de temas, mas basicamente é isso. Maravilha. E a galera precisa mesmo adquirir esse conhecimento, né? Porque se a galera tivesse conhecimento, não estariam aí falando besteira, né? O tanto de besteira, falando besteira e o pior, fazendo besteiras e mais besteiras, né? Inclusive, né, sendo de direita, defendendo bolsonaristas, né? Se tivesse discernimento, nem no hip hop tava, né? Nem Porque estaria, né? Porque é o que eu sempre falo. A base do hip hop, ela vem da história do povo preto. Ela sim, vem de história de sobrevivência, de luta, de direitos, luta por direito, luta por estar vivo, luta para se alimentar bem, luta para que a polícia não nos mate todos os dias, né? Então, se a pessoa ela adquire o conhecimento e dá esse start, minha querida, na hora ela sai do hip hop. Porque é o que eu falo, vendo do movimento preto, tem todas essas lutas, aí chega uns tipinho desse daí, sabe o que eu imagino? Um monte de gente assim, entrando na casa de um preto muito velho, que tem muita sabedoria, chega na casa desse homem velho, dessa mulher preta, velhinha, cheia de conhecimento, senta na cadeira e bota o pé sujo em cima da mesa. E bota o pezão sujo em cima da mesa e acha que tá abafando. Não, não tá, tá feio. É feio. É desrespeitoso. É desrespeitoso. Então, se as pessoas tivessem conhecimento, eu acho que elas seriam desse jeito. com certeza. Você falou isso aí, por exemplo, tem essa galera, essa patota que é do rap, né? E se diz de direita, se diz, né, bolsonarista. A gente teve um episódio essa semana onde o velho da Van e a Bia Kicis fizeram uma crítica à questão do hip hop nas escolas, Não vi. muito alto assim. Então, o que está falando para esse pessoal entender que a direita não representa eles, não representa. A direita não Vergonha quer na nos cara, fazer. serve? Vergonha na cara. É Conhecimento, vergonha na falta cara. conhecimento. Porque se a galera tivesse conhecimento, não estaria agindo dessa forma que só está faltando comer grama. Pior, Cris, que eu acho que tem, assim, não esse conhecimento profundo que eu estava falando, mas como eu falei, a gente vive a gente está em uma fase tecnológica que todo mundo tem acesso a tudo. E aí, como você falou, tem gente que gosta de ser ruim, que gosta de ser tosca. Nossa, não sabia disso não, JP. Mais um pra lista. Absurdo dos E absurdos. sobre isso, Cris, sobre essa situação? Eu vi meio que por cima, agora há pouco, que hoje foi bem corrido, então quase não deu tempo de ver nada, né? Então, o Aí velho eu da vi meio Van por e a alto. Bia Kicis, O representantes da chorume, direita. né? É o chorume com Nossa, outro chorume. Então, churume do mas o churume. pior é tu encontrar gente do rap que dá razão à direita que representa esses caras. Se diz do rap, né? Não é. Eu concordo com a Fá, se diz do rap, porque se fosse do rap mesmo, não estaria falando groselha. E o pior, tem gente da antiga. Tá sentado na nossa mesa com o pé sujo, tá sentado na cadeira, Tá na sujando nossa a casa, caminhada. botando o pé sujo em cima da mesa e achando que tem razão. Sim. Tem gente da antiga que aderiu a esse pensamento. Não é cara Canalhas também envelhecem, meu querido. Gente Nossa, safada também fica velha. Como envelhece? Como envelhece? Agora vamos para um lado mais light, né? Alimentação, ancestralidade, resistência. Você criou a Kiveg Aboiabá, um projeto que une alimentação saudável, veganismo, cultura afro. Como que nasceu essa ideia? Deixa eu só. Porque também, né, gente? Eu que inventei essas palavras malucas.
Entendeu? Tipo, você não viu isso aí, eu acho que em outro lugar. Então, é Caveg Abaiobá. A Caveg. É Caveg Abaiobá. É o K de cabelo duro, Veg de coisas vegetais, de saúde. E o Abaiobá, eu juntei essas duas palavras que vêm do Yorubá. Abai é encontro, né? O Obá do Baobá, que é a nossa árvore mãe, nossa árvore ancestral. Tudo. Entendeu? Então é como se fosse encontro ancestral, Abaiobá. Né? Fonte, vozes da minha cabeça. Inventei, eu Boa, juntei, vozes da sua jun- cabeça, jun- maravilhosa. juntei o abá, o abai com o obá do baobá, virou abaiobá. Que Que tudo. na minha cabeça significa que abai é encontro, o obá vem da árvore mãe. Então, um encontro ancestral, né? E aí surgiu, ó, vou te falar a verdade, eu estava trabalhando em 2019 de cuidadora de idosos, sem acreditar no meu potencial, sem acreditar em nada, entregue. Sem fazer música, sem fazer nada. Uma coisinha só aqui e ali. E aí veio a pandemia. Aí eu fiquei doente, tive que fazer uma cirurgia na minha perna. Fiquei internada. Quando eu voltei, já não tinha mais emprego. E aí a bonita da mulher que tinha me contratado, ela não pagou nem meu mês, nem minha... Nada, ela não me pagou, ela me deu um calote, ó. Monstro. E aí, falei, meu Deus, o tempo foi passando, eu me recuperando da cirurgia. E eu falei, quer saber? Porque eu sou filha de cozinheira, né? Aí eu falei, quer saber? Vou fazer salgadinho, porque eu tenho cara e coragem, não nego, não nego. Aí eu falei, vou fazer salgado, vou vender na rua. Veio a pandemia, todo mundo trancado. Eu com R$ 20, gente. Com R$ 20. Aí eu olhei, falei, bom, se eu gastar esses R$ 20 para comprar comida para mim, eu não tenho mais nada. Eram literalmente R$ 20. Aí fui no mercado, me lembro até hoje. Comprei 500, eu tinha uns temperinhos, cebolálho. E aí eu me lembro até hoje que eu comprei 500 gramas de trigo para quibe e 300 gramas de carne moída. Era o que esses R$ 20 davam. Fiz quibe, tinha um pouco de dados móveis na minha internet, no meu celular. Falei pros meus amigos, gente, compra quibe de mim. Tô aqui lascada, assim, compra quibe. Aí foram comprar. Aí uma amiga falou, Fabi, você faz ele vegetariano? Falei, faço. Ah, vou passar seu contato para tal pessoa. Aí essa pessoa entrou em contato, encomendou. Você faz. Aí, então desses 20, eu fiz 60. Aí, pô, consegui comprar meu cigarro. Pô, Comprei meu cigarro, comprei miojo, que era o que estava mais barato, que dava para comprar para comer. E comprei mais material. E comprei a mussarela para fazer o vegetariano. Aí desses 60, fiz mais um pouquinho. E aí, essa vegetariana, essa cliente vegetariana falou: Você faz vegano? Falei: Faz. Aí ela falou: Tá bom, vou te passar seu contato para. E foi no boca a boca. Entende? que Então bem. tá aí o Caveg com 6 anos já, começado com R$ 20, um fogão que funcionava só uma boca, e fui com a cara e com a coragem. E aí, depois, um tempinho depois, eu fui fazendo pratos, não só salgados. Entrei, mas sempre com essa ideia da comida saudável. Sempre com essa ideia de não ter tempero químico, de procurar ser o mais natural possível. E aí eu comecei, falei, nossa, inventei aqui. E inventei mesmo, que acabou virando um dos carro-chefes. Coxinha de brócolis na massa de espinafre. Croquete de lentilha. Croquete de lentilha. A moqueca de palmito, né? Então fui pegando, antes dos pratos, um cliente vegano falou para mim, Fabi, que delícia seus salgados, que delícia. A gente é vegano, a gente não quer ser saudável, ele fez um desabafo. Não é porque a gente quer ser saudável, a gente só não quer que os bichinhos morram. Mas a gente, falando em bichinhos aí, tudo vivo. A gente só não quer que os bichinhos morram, mas a gente quer comer hambúrguer, coxinha. A gente quer comer essas coisas. E a gente não, quando acha, é muito caro e é sem gosto.
você tem um Sim. preço honesto. E é muito saboroso. Eu não nego tempero, gente. Eu amo tempero, eu amo ervas, eu amo. E aí começou assim. E depois eu fui fazer, na pandemia ainda, eu fui fazer uma entrevista com o chefe Marcelo Reis. Ele é um chefe afro daqui de Campinas também. Maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fui fazer esse programa dele que chamava Canta e Conversa, na pandemia. Peraí só um pouquinho, gente. Tonico, desculpa. E aí a gente fez a entrevista, ele fez o prato africano. E aí ele olhou pra mim e falou assim, e é isso que eu acho lindo no Marcelo, tá vendo como é bom dividir? Não é aquela coisa de... Tem gente que guarda sua miséria como um tesouro, Sim. sabe? Tem umas coisas assim que eu falo, ai gente, que coisa sem sentido. E o Marcelo, ele é esse ser maravilhoso que ele divide, ele compartilha. Pra ele, a riqueza é dividir. E aí ele falou, Fabi, você já pensou em fazer comida africana vegana aqui em Campinas? Aí eu falei, pensar eu pensei, mas eu não tenho uma estrutura, não tenho um espaço para fazer um restaurante. E aí ele falou, pois faça no mesmo sistema que você está fazendo, de delivery. Eu falei, será? Não sei. Aí eu não sei se eu tenho estrutura para isso. E aí ele e o marido dele falaram para mim, Fabi, você já começou a fazer, é você que não percebeu. Cara, falei, caramba, vai levando, Fabiana, sabe Bom, assim? E foi esse clique que me deu. Ele, aí você já tá fazendo, é você que não percebeu. Porque eu ia, aí depois da pandemia, eu ia pro restaurante do chefe Marcelo. E aí, olha que lindo, que ser. É lindo isso. E aí ele me mandava mensagem e falava, Fá, quer vender a comida vegana aqui? E eu falava, quero. Ele dividia a cozinha comigo, ele fazia a divulgação dos meus pratos, falava, vai ter comida vegana aqui da chefe, da Afrochef Fá e tal. E aí eu fui, e aí fui estudando, fui me aprofundando, e aí eu tive a seguinte percepção também. A gente mora em um país majoritariamente preto e pardo. Não gosto muito do termo pardo, mas enfim. A gente mora num país predominantemente preto. E a gente sempre fala, vou comer num restaurante italiano, vamos lá no japonês, vamos lá no comer um árabe, né, no comida, uma comida árabe. Vamos... Ninguém fala, vamos comer uma comida africana. As pessoas não falam. Tem o Congolinari em São Paulo, agora que está um pouquinho menos pior assim, de existir, né? E aí eu falei, gente, me deu uma coisa assim, eu falei, isso aí faz parte do apagamento histórico também. Isso é apagamento. Não. Aí tanto é que hoje em dia eu e o Marcelo a gente fala que é cozinha de resistência. Não é só uma cozinha. É uma cozinha de resistência. sim, sim. Para a gente mostrar, falar, olha, esse prato vem de Ruanda. Ruanda é um país assim, assim, assim. Esse prato vem do litoral de Moçambique. Essa bebida, o bissap, ele vem do Senegal. Aí eu criei o seguinte termo: a arte alimenta e a comida conta história. Que é uma coisa que eu uso muito e faz total sentido para esse contexto. E aí eu procuro levar esses pratos, sejam convencionais com a opção de carne, mas eu prezo muito a questão dos vegetais e da saúde. Junto com agregando, né, nessa questão da cozinha afro-brasileira e africana, também nos outros pratos, ou nesses também, através das oficinas, né, através do dividir receita com as pessoas, de falar, faço muito coffee break para cursos, prezo da mesma maneira, sabe? Como eu prezo comida natural, e aí eles vão pedir um lanche, eu vou fazer a torta de legumes no azeite extra virgem, com se tiver tudo de acordo ali naquela horta orgânica, ali as coisas que eu preciso é o orgânico que eu vou pegar, né? E aí passo tudo que vai ali pro cliente, olha, você está se alimentando disso, disso, disso e disso.
e isso faz isso aqui no seu corpo, isso aqui no seu corpo, e isso aqui no seu corpo. Mandei torta, mandei sanduíche. Nossa, você vai mandar ketchup e maionese? Não, eu não vou mandar porque é ultraprocessado. Eu vou fazer uma bela chermoula, que é um molho... esqueci o nome do país, mas que é um molho de um país... esqueci, gente, é muita coisa na minha cabeça. Mas ele é um molho africano, maravilhoso, maravilhoso, que você coloca no alimento daquele, sabe? E aí as pessoas acabam ficando maravilhadas, falam, que legal, que interessante. Então, assim, aí eu acabo atraindo clientes pelo diferencial, mas eu acabo também atraindo clientes pela minha honestidade. Eu não nego receita para ninguém. Pode ser meu cliente, me ensina, ensino. Isso não vai fazer com que ele deixe de comprar. Ele vai comprar se ele quiser ou não. Mas eu dividir o conhecimento não vai, sabe? Eu não vou ensinar, nossa, senão ele não vai comprar de mim. É uma coisa tão pequenininha, sabe? Eu acho tão, né? E aí eu mando, não, é assim, assim, assim. Tem alguns cursos que são feitos voltados para estudantes e eu forneço esses lanches. Eu mando até o adoçante artesanal, para ter certeza que nenhum daquela molecada, no que depender de mim naquele momento, aquela molecada não vai ingerir nada ultraprocessado. E contando a história de cada prato, falando dos ingredientes, para eles terem consciência do que eles estão comendo. E vou te falar, não sobra nada. Molecada manda ver. O que é sucesso para Fá Cabelo Duro? Sucesso. Nossa. Ter as contas pagas é um sucesso. Sempre. Ter o sono preservado, isso é sucesso. Saber que eu tô tentando fazer um pouquinho de diferença nesse mundo. É um sucesso fazer isso. Não é sobre grana, horrores de dinheiro. Não, a gente precisa de dinheiro sim, porque o mundo ele é movido a isso, né? Então, assim, sucesso no Caveg, para eu continuar pagando, sim, minhas contas, mas sucesso no Caveg, para que eu possa ter sucesso em passar isso para as pessoas, em passar saúde, em falar para elas assim, olha, bom, hoje a gente vai, como eu faço lá na oficina, hoje a gente vai fazer tal coisa. E aí, vocês vão descobrir que vocês vão gastar muito menos que uma carne e vai ser muito mais saudável. Então, não precisa comprar salsicha, não precisa comprar o nugget. A gente vai conseguir reproduzir uma coisa maravilhosa aqui que vocês vão gostar. E eu fico... Sucesso, sabe o que é? Quando eu olho no meu grupo de culinária, lá no grupo que a gente tem, e elas mandam receitas que elas conseguiram fazer em casa. Porque não é oneroso. Elas têm aqueles ingredientes, ou para comprar não é aquela coisa absurda de cara. E mandar a foto e falar, fiz em casa. Isso é sucesso. Delícia. Ai, que maravilha. JP? Qual é a sua perspectiva para o futuro? O que você espera? As perspectivas do rap, do hip hop, da culinária, né, vegana? Qual é as suas perspectivas para o futuro? Olha, dentro do rap, assim, eu falei hoje até pro W12, né? Eu falei, nossa, Alex, você e a Cris Woods que estão me resgatando um pouquinho de volta pro rap, porque eu tô tão atolada de trabalho. Eu tô tão atolada, muito assim, ainda bem, né? Na parte da cozinha, para os cursos, as aulas, tudo, mas fornecer lanche para curso e tal, e eu trabalho, sou eu e a espiritualidade, assim, entendeu? Então, sou eu que capto o cliente, sou eu que faço orçamento, sou eu que vou lá no atacado comprar, sou eu que volto, eu que fabrico, sou eu que embalo, sou eu que levo, sou eu que... E aí eu fico meio louca, assim, ó. Eu vou ficando meio maluca, tem hora que... E não tá sobrando tempo pra mais nada. E eu fui fazendo assim com o rap, é isso aqui que tá me ajudando agora, nesse momento, minha lavanderia tava quase desmoronando, né? Falei, pedreiro não é brincadeira, não. Então é isso que tá me ajudando. E aí fui deixando o rap um pouquinho de lado. Aí vocês estão me resgatando agora de novo. Bem. E que mais, JP? A sua perspectiva para o rap e para
culinária vegana, o combate às desigualdades, ao racismo. Essa é a nossa pauta, né? Sim, agora meu plano é pagar o pedreiro, terminar tudo aqui. E conseguir ter uma ajudante, né? Eu quero uma ajudante, uma mulher trans, preta, é isso que eu quero. Para me auxiliar, para eu poder voltar a compor, para eu poder voltar a fazer esses trabalhos dentro da arte, assim. Então, isso presume-se que o CAVEG vai ter um crescimento se eu conseguir ter essa pessoa me ajudando. Presume-se que vai melhorar um pouco o meu rap, porque eu vou ter tempo de fazer isso, né? Ai, que mais, JP? É isso aí, né? A perspectiva da batalha, da luta, né? Contra a Sim, desigualdade, as nossas não pautas. parar, não parar. Só vou parar a hora que eu estiver na horizontal. A gente já é o que eu falei, a gente que é mulher aqui no Brasil, a gente já vive de teimosia. Então eu tô viva, eu já tô no lucro. O que eu vou fazer com a minha vida? Útil. Então, assim, essa é a minha perspectiva. Enquanto eu conseguir continuar sendo útil, eu vou continuar sendo. Enquanto eu conseguir continuar mandando, informando, ensinando receitas saudáveis para a periferia, eu vou continuar. Porque não é só o vender, é ensinar também. Por isso, esse é o motivo da minha oficina de culinária, né? Então, para vocês terem um exemplo de como a luta é grande em todas essas frentes, né? A sobrevida, e olha aí como é a questão informação, porque a gente parte do pressuposto que toda comida vegana é caríssima. Ou então, nossa, não consigo comer coisa orgânica, é tudo muito caro. Sabe? Isso a gente nem pesquisa para saber, a gente só replica, a gente repete. É verdade. Né? Então, às vezes você vai numa horta comunitária do seu bairro, você vai pagar muito mais barato que uma cheia de agrotóxico no mercado, né? Enquanto eu consegui fazer isso, consegui explicar para as pessoas, e como você falou, isso é sucesso, isso é perspectiva, isso é luta. Por isso que eu falo, é cozinha de resistência. É uma observação que pesquisando eu descobri, e eu fiquei muito assustada com aquilo, a sobrevida dentro de São Paulo da classe média alta, que tem acesso à informação, que eu falei não é sobre dinheiro, é informação. A sobrevida da classe média alta em relação à nossa classe trabalhadora, a diferença é de 20 anos a mais, por conta da alimentação, do acesso à informação, do que comer, do que não comer, do que te traz cura, do que te traz doença. Eu tenho certeza, isso é uma maneira de revolução também. A gente com saúde, a gente consegue aplicar mudanças, a gente doente não consegue. Você pegar aí dono da Nestlé, dono da Bauducco, dono da Sadia, dono da Seara, eu tenho certeza que esses caras não colocam na mesa para eles os filhos comerem o que eles fabricam e vendem. Com certeza. Então, minha perspectiva é essa, é continuar falando, continuar denunciando e ensinando. E aprendendo muito também. Seja dentro da alimentação, seja dentro do hip hop, seja dentro do meio que eu cuido também de animais resgatados. Que também eles têm. A gente mais tem para aprender do que ensinar qualquer coisa para esses bichinhos. Que legado você espera deixar para as próximas gerações de artistas militantes? Revolução é possível. Quero deixar isso. A revolução ela é possível. E ela vai partir sempre das próprias mãos. E ela vai partir sempre do altruísmo e da coletividade. E do pensamento em conjunto. Sim, Isso é sim. mais importante. JP? Já esgotei já minhas perguntas, estou de boa.
Você falou que você faz um trabalho com animais, então só para a gente encerrar, eu queria que você falasse desse trabalho maravilhoso que você faz, né? E, Ragnar, Falando em desculpa, bichinhos, né? Queria que você falasse sobre esse trabalho que você faz e se você tem alguma ajuda e se não tem, se a galera pudesse te ajudar, como poderia estar fazendo? aqui tá lá, senhor Dudu, 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 obrigado, valeu. Eu gosto de cuidar de animais que ninguém quer. O pessoal gosta de filhotinho, né? Gosta. Gente, pra vocês terem uma ideia, até animais pretinhos, eles ficam para trás na adoção. Vocês acreditam numa coisa Sim, dessa? sim. Olha, a mente humana definitivamente, olha. E aí eu faço esse trabalho com animaizinhos com necessidade extrema. Então, muitas vezes eles são resgatados, não tem para onde ir, tá numa clínica ali numa baia, sem carinho, sem apoio emocional. E aí eu gosto de animais, entre muitas aspas, os problemáticos, né? Então, já cuidei Ai, que ódio dessas bombas. Já cuidei de tetraplégico, idosinho tetraplégico. É água na boca, comida na boca, para ter um final de vida digno e saber, conhecer o que é amor. Precisam saber o que é amor, não é só sofrimento. Sim. Né? Hoje em dia eu cuido de 2 paraplégicos, que é o Tonico e a Princesa, que são resgates de atropelamento, foram deixados na rua para morrer. Né? Tentou-se fazer a cirurgia na coluna, mas infelizmente não voltaram os movimentos das patinhas de trás. Então, hoje em dia eles são cadeirantes, né? Precisam de fralda, tapete higiênico, roupa de cama, muito produto de limpeza eu uso aqui para higienização, né? Principalmente devido aos especiais. Já cuidei da Bia, um exemplo, que ela era fruto de um criador, ela era uma matriz. Ela era uma mera matriz. E aí, quando ela ficou idosa com câncer espalhado pelo corpo inteiro, eles jogaram ela fora. E aí eu cuidei dela. Ela se foi, infelizmente, não tinha o que fazer, já era uma metástase. Mas no finzinho da vida ela soube o que era amor, né? Então eu gosto muito de cuidar de animais assim que ninguém quer. Eu falo, manda pra Fá. Agora eu tô um pouco mais. Botei o pé no freio, tô com 5 aqui, eu cheguei até 11, 12. Mas eu Nossa. botei o pé no freio por conta dos trabalhos de cozinha, né? Porque aí Sim. é uma logística maluca aqui que eu tenho que fazer por conta disso. E tem algumas ajudas, né? A Princesa, por exemplo, ela precisa de fisioterapia, ela tem o padrinho. O Tonico, ele tem uma madrinha das fraldas, ela mora lá no litoral e ajuda ele já há 5 anos. Mas, assim, o que eu uso muito aqui, e normalmente eu não tenho apoio, é para produtos de limpeza e roupinhas de cama. Lençol, cobertor, travesseiro, eles usam por causa do apoio da coluna, os cadeirantes, né? Isso são coisas que eu não tenho apoio e eu uso muito. E se desgasta muito. Porque eu tenho que lavar muito, 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 muito. Tem que estar usando água sanitária, tem que estar tudo desinfetado. O pano se desgasta muito rápido, né? E eu acho que é basicamente isso, assim, que eu não tenho muito apoio. Não tenho apoio, aliás, é zero. Produtos de limpeza, lençol, coisinhas de cama. Às vezes a pessoa não vai usar mais, não joga fora não, doa pra gente. A gente que cuida de animais especiais usa demais. O que para um pode ser um lixo, pra gente é uma ajuda muito grande. Deixa o seu telefone de contato para a galera que puder estar ajudando e a gente já vai para a reta final porque a bateria do JP está encerrando. Tá entrando em coma, JP? Já. Celular? É o 19 Campinas, 19 992 30 50 26. Maravilha. A gente tem muito o que falar, né? São várias questões, né? Mas infelizmente, né? Uma só live não dá.
Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer, Cris Utz, pelo convite, Cris amada, querida, né? Que me dá bom dia chamando de linda flor. Já melhora o dia da gente. Muito obrigada pelo convite, Cris. Muito obrigada, JP. Agradeço muito esse espaço de fala para a gente poder trocar essa ideia, trocar vivências, né? E agradecer a toda a galera que entrou aí na live. E a Martinha, a Cláudia, a Gi, a Cris, quem mais, gente, que eu não vi, O mas agradeço. W. O Alex, W12, que eu chamo de Alex. Eu sou fã, ele me chama de Bia. Então, assim, obrigada, Alex, obrigada a todos que entraram aqui. Espero que vocês recebam um pouquinho de sementinha de amor aqui que eu tenho para dar para vocês. E é isso, assim, muito, muito obrigada. Que hajam sempre oportunidades para todos nós. Paz, bênçãos, prosperidade, portas abertas, positividade, crescimento positivo. Mudança de pensamento sempre para o melhor, para todos nós. Muito obrigada. Assim seja. Eu quero agradecer, né, a todos que participaram da live, né, todos que entraram, né, deixaram o seu recadinho, de certa forma contribuíram com a gente também, né? E dizer que foi um prazer imenso, imensurável estar contigo. Como eu te amo, sua linda! Eu também amo sua vida. Olha o JP aqui, ele vai ficar assim, porra, que rasgação de seda. Maravilhosa! Trago Gratidão verdades, imensa. trago verdades. Te amo, Cris. Maravilhosa. JP? Tá aí, galera. Boa noite então aí, vocês que curtiram essa live. Estivemos batendo papo aqui com a faca, cabelo duro. Um papo bem hip hop, um papo bem vegano. E espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ter os cortes. Vão estar salvos no nosso perfil, no Facebook. E também, né, vai estar lá na página do Conexão Roots no YouTube. É isso aí. Vamos nós. Beijão, galera. Obrigado, Tchau. gente. Fiquem bem. Cris? Ai, meu Deus, agora como é que eu saio? Ah lá, ah lá. Tecnologia e eu, pelo amor de Deus. É só o xizinho aqui, é isso? Isso. Tá bom, depois a gente fala no off que eu preciso marcar com você na hora que eu for gravar, a gente se reunir. Beleza, gata. Tá bom. Beijo. Beijo. Gratidão, Marta, sua linda.